Olá, como vão? Espero que tenham gostado do nosso primeiro programa. Eu sou Beth Pimentel, apresentadora do programa Mulheres que Fazem. E hoje nós vamos para o nosso segundo programa, especialíssimo como sempre será. E temos hoje Dalton Cortucci e Ingrid Folkets-Sincurá. Dalton vai estar aqui com a gente conversando um pouco sobre coach. Muitos de vocês já ouviram falar sobre coach, outros não fazem a mínima ideia do que significa. Dalton, conta um pouco pra gente o que é essa palavra, como sempre a gente importa, né, essas palavras do inglês, mas qual é o significado dela e por que ela chega ao Brasil com a força que chegou? Bom, obrigado e bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, muito boa tarde. O coaching já existe há muitos anos, é que a gente não tem esse rótulo aqui no Brasil e também, mesmo fora do Brasil, isso começou a surgir mais ou menos há uns 20 ou 30 anos, quando se popularizou. Mas, fundamentalmente, a origem, para começar falando da palavra, ela vem do cocher, que é o que derivou-se o nosso cocheiro aqui, de condutor de carruagens. O treinador, né? Na área esportiva é o treinador, mas na origem, lá no século XVI, no século XVII, era alguém que conduzia uma pessoa de um lugar para o outro. Então, daí o cocheiro, né, ou coche, como são os automóveis, por exemplo, na Argentina, são chamados de coches. Né? Daí derivou-se na Inglaterra para esse coaching. O coaching na Inglaterra era o processo de ensinar aos alunos como fazer as provas anuais. E o sujeito que ensinava, que preparava esses alunos, foi chamado de coach. E isso foi também para a área esportiva. Então, na Inglaterra, o coach é muito usado na área esportiva. Mas isso vem das provas dos alunos no final do ano. Não foi, a área esportiva é uma derivação disso daí. Mas, fundamentalmente, o uso da palavra é para designar um processo de conduzir, de ajudar uma pessoa que está num lugar e que quer chegar em outro. Daí a história do coach. Né? Bem localizado com metas. Exatamente. Então, mas particularizado nos interesses individuais. Sem dúvida. Uma pessoa tem uma dificuldade qualquer, um objetivo qualquer, uma meta, e ela não sabe como fazer. Ela está num determinado lugar e quer chegar num outro. Então, o coaching é uma metodologia entre dois parceiros, você e o coach, que não é da área esportiva, não é um mentor também, não é um aconselhador, é uma pessoa que dispõe de ferramentas e te fornece essas ferramentas para que você saia de onde você está e chegue onde você quer chegar. O grande lance disso é que é completamente voltado a resultado. Então não existem ilações, não tem como você sair do caminho, porque o coach ele está dentro do processo de coaching, observando você, te dando as ferramentas para que você não se desvie. E existe o coaching grupal, empresarial, individual? Como é que um web espectador que está interessado, por exemplo, pode se localizar? Olha, eu acho que para mim isso é interessante. Em primeiro lugar, o coaching ele nasceu no mundo corporativo para tentar ajudar as empresas a aumentarem a produtividade das pessoas. Né? Qual é a diferença aí, então, pela consultoria que nós tínhamos? A consultoria ia resolver um problema. Okay. Muitas vezes a consultoria ia fazer com que alguma coisa acontecesse, executar alguma coisa. O coaching ele não executa nada e nem vai resolver o problema. Ele vai dar os instrumentos para que a empresa, as pessoas da empresa, e acompanhar, monitorar. Então, a questão de 25, 30 anos, começou a se usar essa metodologia que se baseava fundamentalmente na inteligência emocional e em alguma coisa de PNL, de programação neurolinguística. Essas pessoas começaram a empregar essa metodologia para ajudar aos objetivos das pessoas dentro das empresas. E os objetivos das pessoas dentro das empresas tinham que ser coerentes, coincidentes de uma certa forma com o da própria empresa. Então, uma pessoa satisfeita significa uma empresa faturando mais. Mais ou menos começou aí. Né?
Pessoas felizes produzem mais. Pessoas felizes produzem mais. Já acabou o tempo onde você ia receber só as suas batatas semanais para se alimentar, como era na França, nos Los Misérables, né? Você Alguns ainda estão para ter acreditando, batata, né? Mas a gente está convicto de que acabou esse tempo. Então, há 25, 30 anos atrás, começaram a introduzir esse tipo de metodologia e colher bons resultados. O problema maior era quem será o tal do coach dentro de um processo de coaching, entregar a metodologia para as pessoas. O que acontecia? Profissional, né? Quem é esse profissional? Dentro da empresa havia um certo receio, porque vai trabalhar algumas coisas, alguns objetivos muito íntimos às vezes, ou alguns objetivos conflitantes. Então precisava ser uma pessoa externa à empresa. E começaram a surgir as empresas de consultoria de ex-presidentes que se aposentavam de grandes corporações e começaram a montar empresas de consultoria para prestar serviços de coaching. Na verdade, eu caí numa brincadeira dessas. A empresa na qual eu trabalhava, eu era um dos diretores de vendas, e essa empresa contratou um coach que era um ex-presidente de uma das maiores empresas do mundo, e para ser o nosso coach. Então eu e mais 5 diretores nos submetemos a um processo de coaching com esse ex-presidente da multinacional. Vocês se submeteram. Nós éramos os clientes, vamos dizer assim. Uhum. E ele, o ex-presidente de uma grande empresa, gigantesca, multinacional, que havia se aposentado e montou uma empresa de consultoria para prestação de serviços de coaching. E ele foi o nosso coach. E eu adorei a metodologia. E aí percebi que muita coisa que eu estava vendo ali, eu já fazia. Com um método meu, porque eu lidero gente há muito tempo. Mas, quer dizer, existe um curso de formadores de coaching. Isso é uma realidade hoje. Ou ele vem de antigos empresários, ou de profissionais administrativos, ou psicólogos. Como é que é essa formação? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. O estado da arte é esse, né? Mais ou menos o que eu vou citar. Quando o coaching começou no mundo empresarial, vamos dizer assim, há 25, 30 anos atrás, como eu estou citando, a maioria dos coaches eram ex-executivos, né? Ou seja, eles entravam nas empresas já com uma credibilidade, não do coaching, mas daquilo que eles já faziam no mercado, do próprio nome, vamos dizer assim. E essa é uma grande dificuldade, né? Porque se você não tem essa gente que já vem com a sua bagagem, com uma credibilidade para oferecer algum outro tipo de serviço desconhecido para a maioria das empresas, você sequer vai conhecer, saber o que é coaching. A empresa sequer sabe o que é coaching se ela não contar com essas pessoas. Infelizmente ainda vigora muito nas relações o preconceito, né? Então assim, onde você é, qual é a sua formação, e aí o que aconteceu? O que nós importamos, vamos dizer assim? O Brasil importou as empresas que certificam pessoas a tornarem-se coaches. Ou seja, elas dão cursos que estão autorizados a funcionar ou são homologados por algumas entidades internacionais e certificam essas pessoas. Essas pessoas recebem esses certificados e vão para o mercado se autodenominando coaches. Não há nenhum problema com isso. O problema é que você tem um monte de gente com esse certificado na mão e as empresas... técnicos. Ninguém sabe o que isso sequer significa. E quando as empresas dizem, bom, ok, é isso aí que você tem para me mostrar, e onde é que você já aplicou essa metodologia? Em que empresa? Não, e pronto. Então, a balança no Brasil, ela é completamente pendente para essa indústria de certificação de pessoas certificadas tecnicamente, ou novos profissionais de coach, é uma enxurrada deles, mas o próprio mercado não sabe o que isso significa. E quando ele vai se aproximar dessas pessoas, elas não têm experiência, então não tem a tal da credibilidade anterior ao próprio coaching, né? Quer dizer, isso justifica um pouco também do outro lado, né, do coaching, que é um certo estigma que existe, né, de que assim, ele na verdade o que é ou o que faz.
Então se justificaria até por essa história. E né? até por moda, que eu já ouvi muita gente dizendo assim, hoje todo mundo é coach. Coach é uma coisa que está na moda. E como tem muita gente, é como na moda, né? Quando você tem um monte de gente usando, vira brega, né? Mas é porque vulgarizou um pouco. Exatamente, né? É interessante, porque a vulgarização é exatamente isso, né? É um desconhecimento, há uma diluição da importância e do valor que existe naquele conteúdo. Então, o outro lado da balança, ele tenta o equilíbrio com pessoas como eu, por exemplo. Eu sou um profissional há mais de 35 anos no mercado de TI e telecom. E como eu tenho mais de 25 na gestão de pessoas, né, liderando equipes e tudo mais, e eu já era um coach sem muita metodologia, né? E agora vocês fiquem aqui na WNTV, porque depois do bloco do intervalo, o Dalton vai contar um pouquinho da experiência pessoal dele. Voltamos e agora eu quero que o Dalton converse um pouquinho com a gente, com a larga experiência que ele tem em liderança, em gestão, na área de TI, e se voltando agora especificamente para a área de coaching. Conta um pouco mais da sua experiência, Dalton. Eu tinha comentado que eu fui submetido a um processo de coaching. Isso me chamou muita atenção da metodologia, e aí fui estudar mais, e descobri que, na verdade, eu já era um coach, mas com os meus métodos, né? Então, com o meu feeling, porque eu lidero pessoas há muito tempo. Então, eu comecei a aprender, a estudar mais e fiz certificação, né? A tal da certificação para encontrar esse mundo que eu desconhecia. E a partir de então, eu, como uma atividade paralela na minha vida, comecei a desenvolver não só coaching individual, mas principalmente essas palestras e treinamentos que a gente chama de coaching de equipes e tudo mais, que tem por objetivo direcionar as pessoas para objetivos muito claros e muito precisos. Então, eu percebi que muita coisa que a gente fazia dentro da empresa, muita coisa que a gente pensava ou conversava, era acessória, não atingia exatamente o que as pessoas tinham como tendência a realizar melhor e como objetivos principais. E eu me tornei um coach muito mais objetivo do que eu já era. Mas né? é interessante o que você está dizendo, e os nossos web espectadores acho que devem ficar com essa curiosidade. O seu trabalho hoje, se você quiser, né, aprofundar em coaching, você vai procurar o Dalton, não especificamente uma empresa, não é verdade? Quer dizer, você não precisa estar vinculado a uma empresa para te contratar. Verdade. Não é? Quer dizer, conta um pouquinho como é que é a sua experiência e como é que poderia, por exemplo, porque eu acho que se entrar um pouco nessa realização pessoal, quais são os setores da vida, quer dizer, é só o meu lado profissional? Como é que eu acesso isso na sua experiência, como é que as pessoas podem estar fazendo? As minhas primeiras experiências como coach certificado, vamos dizer assim, né, foram individuais, foram pessoas que se procuraram. Começaram a me procurar para falar sobre objetivos pessoais, sobre obstáculos, sobre situações individuais, e isso porque o coaching ele se divide ele pode ser utilizado para qualquer segmento da sua vida. Pode ser desde relacionamentos afetivos ou a parte... Você, webmaster. Relacionamentos afetivos, carreira, mudança de carreira, às vezes tem situações muito interessantes de mudança de carreira, vocacional, né? Questão de vocação para os jovens, enfim, para questões de empreendedorismo, para financeiras, qualquer segmento da vida da gente, você pode aplicar um processo de coaching. Existe método e existe uma forma de se acompanhar isso como coach e ajudar a pessoa que está trabalhando com você, o seu parceiro, a pessoa que tem aquele objetivo, não
permitir que ela saia daquele caminho que ela combinou com você, vamos dizer E o assim. ego espectador, por exemplo, que está uma questão, fugindo um pouco do lado empresarial, mas ele está com uma questão afetiva que quer resolver. Essa contratação desse trabalho de coaching, ela é feita por um tempo indeterminado? Como é que é esse contrato com esse profissional? Existem muitas variações, né? É claro que o ideal é que esse contrato seja feito quando o objetivo da pessoa que está te contratando seja atingido. No entanto, não é o coach que vai fazer isso por ela, é ela que vai fazer. Então, se ela não estiver disposta a fazer, não adianta nada, não adianta contratar o coach, né? Então, existem alguns parâmetros. A minha experiência diz mais ou menos o seguinte, ela me informa assim, mais ou menos o seguinte. Depois de uma conversa com 1 hora com uma pessoa e saber o que ela pretende fazer, o que ela gostaria de atingir, você já consegue perceber mais ou menos a disposição da pessoa. E aí você estima, em média, as pessoas levam uns 3 meses para entrar naquele caminho e acreditar no caminho. Já incluindo, vivenciando o retorno desse trabalho. Ela já começa a ter, 1 mês depois, ela começa a ter alguns primeiros resultados. Né? Não chegou no seu objetivo, mas como obtém alguns resultados, ela se estimula de que, opa, esse negócio funciona, né? E aí ela começa a sementinha crescer. A se dedicar mais, porque ela viu que funciona. E o coach está de olho nela o tempo todo e dando ferramentas para que ela colha novos resultados e se autoestimule. Por isso que motivação é isso. A motivação é algo que precisa ser retroalimentada. E o coaching, como é um processo, ele vai retroalimentando com ferramentas a motivação da pessoa pelo resultado que ela vai colher. Eu quero que você perca o raciocínio, mas eu queria que os web espectadores pudessem estar tendo acesso a essa informação. Hoje é muito fácil você ter acesso à internet, a informações e a pesquisas. E uma pesquisa muito interessante é que para todas as questões que a gente precisa mesmo, como regime, como mudanças de hábitos, a motivação ela é fundamental. Quando você está em parceria e com outras pessoas, a realização, a efetivação de um trabalho, ela é naturalmente percebida, né, e avaliada. Né? O coaching é legal nesse aspecto, né? Como ele monitora, é um processo, não é algo pontual, a motivação ela vai variando, ela vai oscilando, ninguém é motivado todo o tempo e é justamente por isso que você precisa estar o tempo todo monitorando para se automotivar, retroalimentar a motivação. E as ferramentas do coaching, com a ajuda do coach, que te permite que você continue motivado no caminho. 3 meses você tem um pouco de raiz. 1 mês você já começa a perceber que aquilo funciona. Em 3 meses, ou você alcança o que você quer, ou você se sente no caminho que vai te levar àquilo. E aí você combina com o coach, diz assim, olha, eu acho que agora eu vou. Ou então não, fica comigo. Existe todo tipo de pessoa, porque... Ou muda, né? Vamos para uma outra meta. Ou às vezes atinge e fala, agora eu quero mudar minha meta, quero uma outra meta. Então, é muito interessante porque quando o processo ele é muito bem feito, você acaba ganhando um amigo. Né? Porque a relação ela é de confiança de tal nível e voltada completamente a resultado, não está preocupada com o seu passado, não está preocupada com as coisas. O seu passado é só o que tiver de bom que vai ajudar. O que foi importante para essa realização e foco que está sendo tratado. Né? Então, sob esse ponto de vista, o indivíduo, qualquer segmento da vida dele, ele pode trabalhar com um coach para conseguir atingir essas metas, esses objetivos. Sob o ponto de vista corporativo, as empresas podem fazer coach para melhoria ou avaliar o nível de satisfação organizacional das pessoas, conflitos internos. Você também trabalha com coaching corporativo? Sem dúvida. Conflitos internos, ou seja, conflitos entre áreas, coaching de equipes, ou seja, aumentar a performance das equipes. Até esportivas, por exemplo? Um clube de futebol poderia contratar um coaching? Sim, os clubes de futebol, eles têm psicólogos, né? Houve uma abertura aí, mais ou menos no final da década de 70, começaram a entrar os psicólogos, né? Eu diria que os psicólogos ajudam, sem dúvida, porque é melhor alguma ajuda do que nenhuma, né? Mas os clubes esportivos,
eles têm, fora do Brasil, eles têm coaches. Vários deles têm coaches. No Brasil ainda não conhece tanto. Eles ainda usam muito psicólogo e tal. E algumas pessoas que foram famosas, como o Ayrton Senna, ele tinha um coach, o Amir Klink, ele tem um coach. Alguns artistas de TV não falam, mas eles têm coaches, né? Mas, sob o ponto de vista corporativo, o coaching de equipes é para aumentar a performance, por exemplo, de uma equipe de vendas, performance de uma equipe de produção, uma equipe de projetos, coaching de líderes. Você procura um coach para trabalhar toda a liderança da sua companhia, para onde ela está indo, alinhar todas as ideias, alinhar os discursos, tentar desenvolver empatia e a própria inteligência emocional no trabalho, que é fundamentalmente, eu chamo que a inteligência emocional ela é o motor do coaching, tanto nos relacionamentos afetivos como relacionamentos profissionais. Então, em resumo, o coaching ele vai desde o indivíduo até a corporação, até uma equipe, até uma família, não tem restrições. Na verdade, porque é apenas algo que se empacotou e está com esse nome de coaching. Mas lá no fundo, lá no passado, muita gente já teve um amigo que ajudou, chamado de confidente, ou um amigo que nunca julgou você, mas ele estava te ouvindo e te fazia algumas perguntas. Ele já era um coach. O coach sempre existiu. Para você, como um coach, né, e como um líder, qual que é a grande diferença que você percebe num trabalho individual de um trabalho grupal? Os objetivos das pessoas. Às vezes uma pessoa está lá como trampolim para uma outra coisa, outra está lá fazendo o que não gosta. Eu caí aqui por causa do salário, eu vim para cá porque eu queria ganhar mais. Ou eu estou aqui pensando que era uma coisa e é outra. A gente pode dizer que nos trabalhos de coaching em grupo, às vezes você tem esse primeiro momento preliminar de afinar esse foco, ou isso não é uma realidade, as pessoas já chegam sabendo que realmente precisam, independente de estarem lá, de paraquedas ou não, tratando aquele ponto. A maioria das pessoas elas não sabem direito o que vai acontecer numa reunião de liderança, de coaching ou num coaching de equipe. A maioria não sabe. Eles imaginam que é um treinamento para ele tecnicamente melhorar. Né? Tem algumas pinceladas técnicas que ele vai melhorar sob o ponto de vista de conhecimento. E nesse ponto eles não chegam com medo? A empresa mandou fazer isso, já chega... Mas aí entra o coach. Né? O coach ele precisa conquistar essa confiança das pessoas para que elas não achem que ele é, na verdade, um espião corporativo. Né? E é justamente por isso que o RH das empresas não consegue fazer esse papel, porque ele é suspeito, vamos dizer assim. Não que ele seja, mas as pessoas olham o RH da empresa como algo suspeito. Eu não vou me abrir para o RH da empresa, porque isso pode chegar no presidente da empresa. Né? Então, o coach, ele é um terceiro. E o terceiro, se ele for um bom coach, ele vai conseguir conquistar a confiança das pessoas e aquela relação vai se tornar mais amena e você consegue alinhar e pelo menos descobrir quais são os problemas que existem ali e começar a dar ferramentas para tentar resolver. E ajudar a própria empresa quando você tem pessoas que estão mal colocadas ou com um potencial maior do que está sendo aproveitado, você consegue fazer esses diagnósticos e apresentar para as empresas sem prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Né? Perfeito. Nós estivemos aqui com o Dalton Tucci, que é sempre um prazer. Dalton, eu queria suas considerações finais para os nossos web espectadores. Eu tenho muito prazer de falar desse assunto de coaching, mas como existe um apelo muito grande das pessoas tornarem-se coach para trabalhar em casa, por bom salário, sem horário, que são esses os rótulos, os apelos das empresas certificadoras na tentativa de chamarem mais alunos. Antes de você fazer isso, se informe mais sobre o assunto, porque esses cursos de certificação são muito caros e pode ser que não seja exatamente aquilo que você imaginava. Então se informa mais. O coaching é algo muito eficaz. Antes de estabelecer qualquer preconceito, vá se aprofundar no assunto ou vá se informar sobre o assunto. É bastante informação. Você vai poder fazer isso no site
do Dalton, que é o www.brcoaching.com.br. Lá você também vai encontrar, Dalton vai estar agora nos próximos meses, em junho e julho, tá apresentando palestras, seminários, cursos, e ele é uma pessoa ótima, como vocês estão vendo. Informações, se vocês quiserem, coloquem em contato que ele vai responder, ok? Muito obrigada, Dalton. Obrigado.